dia. Você vai ver no Câmara hoje. Por teleconferência, ex-consultor da Odebrecht depõe a CPI mista da JBS e diz que foi pressionado a fechar o acordo de delação premiada. A Comissão de Trabalho discute incluir no SPC e no Serasa nome de quem não pagar pensão alimentícia. Direto de Propriá, em Sergipe, informações sobre uma audiência pública da Comissão de Meio Ambiente que discute a revitalização da Bacia do São Francisco. E aqui no estúdio, a repórter de plenário Dini Moraes traz um balanço das aprovações da semana. Hoje é sexta-feira, 1º de dezembro, agora em Brasília, 9 horas e 1 minuto. Esses são os destaques do Câmara Hoje, que já está no ar. A CPMI da JBS ouviu por teleconferência o ex-consultor da Odebrecht, Rodrigo Tacla Duran, denunciado pela Lava Jato. Para escapar do pedido de prisão, ele se mudou para a Espanha e de lá acusou um amigo do juiz Sérgio Moro de pressioná-lo a fechar um acordo de delação premiada. Em depoimento à CPI mista da JBS, o ex-consultor jurídico da Odebrecht e da UTC acusou um advogado amigo do juiz Sérgio Moro de constrangê-lo para aceitar o acordo de delação premiada. Quando o Zucoloto me enviou as mensagens, eu percebi que havia uma preocupação, vamos dizer assim, essencialmente financeira. Porque essas mensagens, somado ao histórico que eu vinha já sofrendo na Procuradoria, as pressões, eu me senti constrangido. Aquilo ali estava mais parecendo uma extorsão. Rodrigo Tacla Duran denunciou manipulação nas planilhas de pagamento da Odebrecht, que foram usadas como prova nas delações premiadas dos seus executivos. O ex-procurador Rodrigo Janot anexou na denúncia contra o seu presidente Michel Temer extratos emitidos no ano de 2017. Como que pode ser obtido um documento emitido em 2017 dentro do Drauzes se ele foi bloqueado pela Suíça em março de 2016? Isso só... Eu não parto da premissa que o procurador-geral estava mentindo. Eu parto da premissa que ele, de fato, obteve o documento dentro do Drauzes. E isso indica e prova que o sistema foi manipulado depois do bloqueio. Duran disse ter entregue documentos à CPMI que provam a tentativa de negociação da sua delação premiada, que os procuradores negam, e fez críticas aos procedimentos adotados pelo Ministério Público no seu caso. O que eu percebi no meu processo é o seguinte: era uma ansiedade do Ministério Público obter uma confirmação de fatos alegados por terceiros contra mim e contra terceiros, que eu confirmasse para que se fechasse casos apenas com delações premiadas, sem que fossem os fatos investigados. Na opinião dos relatores da CPMI, o depoimento confirma a necessidade de mudança no Instituto da Delação Premiada. O que ele relatou aqui confirma todas as nossas teses, né? Que há delações seletivas, que a gente chama de delações à la carte, né? Em que o procurador ele não quer saber efetivamente a verdade, ele quer saber coisas relativas a essa ou aquela pessoa, ou um político, ou uma personalidade qualquer. Tem que haver um aprimoramento disso. Aonde existe muito poder, muito dinheiro e pouca transparência envolvida, normalmente acabam acontecendo coisas não republicanas. Mas para este senador, a comissão está desvirtuando o seu foco. Está havendo um flagrante desvio do objeto da CPI, que foi criada para investigar as relações da JBS e o BNDES. Hoje, o que nós estamos vendo, isto ficou para segundo plano. E no primeiro plano está havendo um escancarado objeto de modificar a lei da delação premiada. O ex-procurador-geral da República foi convidado a falar na comissão no dia 6 de dezembro, mas Rodrigo Janot ainda não respondeu se virá. E agora a gente vai fazer um balanço da semana de tudo que foi votado, com a nossa participação habitual das sextas-feiras, da repórter de plenário Dini Moraes, que já está aqui com a gente. Dini, bom dia. Foi uma semana de muitas votações, não é mesmo? Mas acho que a gente vai falar também do que foi votado e do que não foi votado, de toda aquela tabela de medidas provisórias que a gente falou na sexta-feira passada, que tinha essa perspectiva de votação. Como é que ficou aquilo, Dini? Bom dia, Carol. Bom dia a todos que nos acompanham agora ao vivo pela TV Câmara.
Isso mesmo, foi uma semana bem agitada no plenário da Câmara, foram 12 votações no total, sendo dessas 7 acordos internacionais, confirmando acordos que o Brasil já assinou internacionalmente, e a gente vai focar nas outras aprovações, não nessas, tá? E também vamos falar do que não foi aprovado, que é o que a gente vai começar nosso bate-papo agora. Vamos resgatar aquela tabelinha de medidas provisórias que a gente falou na semana passada, porque a gente começou a semana com 8 medidas provisórias para serem votadas no plenário da Câmara, esperando a aprovação, né, a deliberação do plenário da Câmara. Eu vou chamar a maior parte delas essa venciam tabelinha. na terça-feira, não era isso? Isso, 5 dessas 8 tinham um prazo de validade na terça-feira. E o que acontece? Elas acabaram vencendo mesmo. Na segunda-feira até houve uma tentativa de se votar a mais polêmica delas, assim, que a gente pode dizer que é a que tratava do refinanciamento de dívidas de produtores rurais. Essa medida provisória, na prática, ela permitia que essas dívidas dos produtores rurais fossem parceladas em 15 anos com desconto total de juros, multas e encargos. Tá? E o que aconteceu? Ela acabou sendo colocada em votação na segunda-feira na tentativa de salvar a medida provisória, mas não houve acordo e acabou que ela perdeu a validade mesmo. Mas o governo já disse que vai mandar, e aliás, ele não só disse, como já mandou um projeto de lei, né, novamente, a respeito do mesmo assunto, e ele já foi apresentado aqui na Câmara e já teve a urgência aprovada, ou seja, ele já está prontinho para ser votado de novo no plenário, o mesmo assunto. Agora, outra medida provisória, só acrescentar, Carol, uma outra medida provisória que perdeu a validade tratava do PDV, não sei se você lembra de um plano de incentivado de demissões, ó, são essas 5 primeiras aqui, ó, vamos lá. As 5 primeiras medidas provisórias, essas aqui eu vou pedir para parar um pouquinho, foram essas aqui que perderam a validade nessa semana. Então, uma delas é essa que eu falei aqui, que é a do Refis Rural, que é a 793, que já foi transformada num projeto de lei e já está pronta para ser votada no plenário. Essa outra aqui, que é o plano de demissões voluntárias do governo federal, o governo também já anunciou essa semana que vai reeditar essa medida provisória a partir de janeiro, porque lembrando que no mesmo ano as medidas provisórias não podem ser reeditadas, né? Aqui 240 servidores aderiram, sendo 76 para demissão. O resto foi ou licença ou redução de jornada, mas o governo já anunciou que vai reeditar ela a partir de janeiro. E essa outra aqui, ela tratava das regras gerais de mineração. Não sei se você lembra que a gente falou de um pacote de mineração, né? Das 3 medidas provisórias, 2 foram convertidas votadas em lei. E essa daqui, que ela tratava de regras mais gerais, prazo para pesquisa, multas, acabou que ela não foi convertida em lei, ou seja, essa parte não está valendo. Tá? As outras essa aqui ela tratava da desapropriação de um terreno lá no Espírito Santo para a duplicação da BR-101 e esse aqui trazia regras gerais para devolução de valores que foram pagos para servidores que já foram mortos. Também deixou de valer, perdeu a validade. Agora a gente pode tocar. Uma dúvida sobre essa medida provisória aqui do Fundo Rural e também sobre esse outro assunto que você disse que vai ser enviado novamente. Tem uma regra que não permite que a medida provisória seja reenviada, não é isso? Como é que esse assunto volta à Câmara, então já teve inclusive urgência aprovada, não sendo medida provisória, sendo em projeto de lei, isso pode tramitar normalmente? Pode tramitar normalmente. O que a Constituição veda, gente, é a reedição de medida provisória sobre o mesmo assunto no mesmo ano. Então ela pode ser reeditada desde que sejam em anos diferentes. E é o que o governo prometeu fazer, né? E essa do PDV, por exemplo, eles prometeram reeditar a partir de janeiro. Vai ser a mesma medida provisória, mas ela vai voltar em janeiro. Já essa das dívidas dos produtores rurais, como eles não queriam que ficasse um vácuo aí, né? Lembrando que ela perdeu a validade na terça-feira, então quem aderiu até então tem o direito adquirido. Só que vai ficar aí um período que essa medida provisória vai deixar de ter validade de lei. Então, por isso que os produtores rurais estão querendo pressa na aprovação disso daí, para que a medida continue valendo, ou seja, essas regras de parcelamento, desconto continuem valendo, só fique um pequeno prazo aí sem essa validade. Foi reapresentado, mas em forma de projeto de lei, entendeu? Foi inclusive um deputado que assinou, então não foi nem o governo, foi um deputado que assinou embaixo e ela está tramitando normalmente. E como o plenário deu autorização para que ela tramitasse mais rápido, ela nem vai passar pelas comissões, vai ser votada diretamente no plenário. Vamos em frente, então. Vamos lá em frente nas medidas provisórias. Aí, as medidas provisórias, o que mais deu polêmica foi isso. Então, foi a do Fundo Rural, que acabou que não foi votada e perdeu a validade na terça. E a outra medida provisória que esquentou os debates no plenário foi a que trata da desoneração das petrolíferas, que é a próxima da lista aqui, né, que a gente está vendo. Essa desoneração das petrolíferas, na prática, desconta, né, na verdade, isenção total para importação de equipamentos para exploração de petróleo
petróleo no país, desconto total desses impostos de importação e também dá descontos gerais aí para a produção e exploração, né, pesquisa e exploração de petróleo no país para essas petroleiras privadas, tá, gente? A Petrobras já tem alguns incentivos fiscais. E o que acontece? Também permite uma espécie de renegociação para as petroleiras que ficaram devendo impostos aí. Então, ela também tem uma espécie de refis aí para as petroleiras. Esse assunto deu o que falar, já está dando o que falar já faz algum tempo, na verdade. Para você ter uma ideia, já faz mais de 1 mês e meio que essa medida provisória está à espera de votação no plenário da Câmara e não tinha sido colocada antes justamente por causa desse imbróglio todo. Houve até uma guerra enorme de números, de quanto que isso daí vai trazer de prejuízo para os cofres públicos, né, de desoneração, enfim, tem uma guerra enorme de números aí entre governo e oposição. Porque o impacto pode ser muito grande. A oposição diz que pode chegar a 1 trilhão, mas existem estudos do governo, um estudo da consultoria legislativa da Câmara 1 aponta que pode chegar a 1 trilhão de reais e outro estudo da consultoria legislativa também da Câmara mostra que o impacto pode não ser tão grande assim, que o cálculo foi errado. Esse cálculo de 1 trilhão foi errado. E a própria Receita Federal e o Ministério da Fazenda também contestam esse número, né? Então, tem uma guerra de números aí. E, além disso, também tem a guerra ideológica, né? De que, de um lado, o governo está dizendo que isso é necessário para incentivar o setor, gerar empregos, enfim. E, de outro lado, tem os parlamentares dizendo que, olha, não, isso aí não vai incentivar o setor. Isso, na verdade, vai quebrar as cadeias produtivas brasileiras que vão deixar de conseguir produzir aqui porque tudo vai vir de fora. Vamos ver um pouquinho desse debate? Vamos lá. Vamos mostrar o que os deputados falaram. Esta medida provisória é uma verdadeira Disneylândia para as grandes multinacionais de petróleo. Ela isenta todo e qualquer pagamento de imposto sobre importações. Número 2, ela isenta todo o pagamento de imposto de renda e contribuição sobre o lucro líquido das empresas de petróleo. Número 3, ela introduz um refis para as dívidas que as empresas de petróleo tinham. A soma de tudo isso dá algo em torno de 980 bilhões de reais nas próximas décadas. Os impostos que serão retirados da importação de equipamentos são retirados dos produtos brasileiros também. Isso ninguém fala. Se há produtos similares brasileiros, também não pagará impostos. Ninguém está falando isso aqui. E também não está falando que nós vamos gerar 240 mil empregos, que vão ter investimentos de 132 bilhões de dólares e também tem uma receita do governo de mais de 350 bilhões de dólares. Muita polêmica, né, Dini? O embate de números mesmo, como você falou. E afinal, essa medida provisória foi ou não foi aprovada? Foi ou não foi, digamos assim. Não, na verdade, gente, o texto principal da medida provisória foi aprovado. E foi por pouco, viu? Foram diferença só de 24 votos. Foram 208 a favor e 184 contra. Só que o que acontece, Carol? A gente tem os destaques, né? Que são os pedidos que os partidos fazem para mudar esse texto. Foram 12 pedidos para mudança no texto principal. Então, ou seja, essa votação vai continuar na semana que vem. E nesses 12 pedidos, a proposta ela pode ser completamente mudada. Então, se algum deles for aprovado, pode ser que um aspecto importante da medida provisória seja modificado. Então, vai ficar para a semana que vem, vai continuar. O que mais foi aprovado? O que mais que a gente tem de outros assuntos da semana, ou que ficaram para a semana que vem? Bom, vamos lá. Foi aprovada também a política de incentivo aos biocombustíveis no país. Isso daí, Carol, na verdade é para incentivar o uso de combustíveis não fósseis, combustíveis feitos geralmente de plantas, né? Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem o etanol feito de cana-de-açúcar, a gente tem o biodiesel feito de mamona. A ideia é incentivar a produção desses biocombustíveis que são menos poluentes, né? E também incentivar as cadeias aqui, eles são mais sustentáveis, digamos assim, né? Então, isso tudo está num contexto de um compromisso assumido pelo Brasil internacionalmente, junto com mais de 190 países,
países lá no Acordo de Paris para poder diminuir o aquecimento da Terra. A ideia é que se consiga manter o aquecimento em menos de 2 graus. Estava previsto o aumento de 2 graus aí nos próximos anos e a ideia é tentar reduzir isso o máximo possível. Então, com isso, o Brasil assumiu certas metas. Deixa eu trazer um pouquinho dessas metas para a gente lembrar quais foram elas. Porque elas foram assinadas lá em 2015 e o Brasil tem até 2030 para chegar a esses níveis. Para você ter uma ideia, ó, vamos dar uma olhadinha. Quais foram os compromissos assumidos pelo Brasil? 43% é a redução de emissão de gases de efeito estufa. E aí, a produção de biocombustível pode ajudar também, porque ela emite menos gases de efeito estufa. Menos poluente. O Brasil também assumiu recuperar 15 milhões de hectares aí de pastagens degradadas, e aí vem florestas, reflorestar, enfim, aumentar o consumo de biocombustíveis, ou seja, no total de combustíveis que é usado no Brasil, aumentar a quantidade, a parcela que é vinda aí desses combustíveis que não são fósseis. Combustíveis fósseis, lembrando, petróleo, né, que não é renovável. E esses aí são renováveis, né? Os biocombustíveis, a maioria são renováveis. E também aumentar a parcela em 3% da energia renovável na matriz energética brasileira. E isso aí, matriz energética, quando a gente fala, é toda a energia que é usada no país. Essas duas metas, tanto o aumento do biocombustível quanto o aumento da energia renovável, na época, ela foi até considerada tímida. Por quê? Porque atualmente o Brasil já usa 18% de biocombustíveis. E na energia renovável, 3% só, a maior parte da energia gerada do Brasil já é por água. Hidrelétrica. Né? Nós já estamos no 42%, 42,5% mais ou menos, e a ideia é chegar em 45% em 2030. Então, vários especialistas criticaram, dizendo que isso é muito tímido, enfim. Só que esse projeto, por que eu estou falando disso, né? Porque esse projeto ele vem nesse contexto aqui, para tentar alcançar essas metas e, quem sabe, até superar, né? Então, vamos lá. A ideia é incentivar a produção de biocombustíveis no país, a ideia é fazer com que essa cadeia cresça, ocupe mais gente, né, dê emprego para mais pessoas e aí reduza aí essa emissão de gases de efeito estufa, que aqui está a grande polêmica brasileira, que está o grande desafio. E esse projeto foi aprovado pelo plenário? Foi aprovado pelo plenário e agora está indo para o Senado, Carol. Esse projeto, ele tinha até números assim específicos de meta, de quanto aumentar de biodiesel no diesel, bioquerosene na querosene de aviação, etanol na gasolina, só que isso foi tirado justamente para ele ser aprovado com consenso, tá? E essas metas específicas ficaram para ser estabelecidas pelo governo ano a ano e as distribuidoras que não obedecerem essas metas específicas estão sujeitas a multas até de 50 milhões. Então vai ter aí punição para quem não cumprir essas metas anuais, viu? Dini, semana que vem ficou um pouco de pauta remanescente ainda e tem essa grande expectativa de se vai ser colocada em votação mesmo a reforma da Previdência ou não. Pois é, ficou então essa medida provisória super polêmica das petroleiras, né, de desoneração das petroleiras, e foi prometido aí, a ideia inicial era colocar a reforma da Previdência para ser votada na quarta-feira. No entanto, a gente já viu que várias entrevistas, tanto de líderes governistas como o próprio presidente Rodrigo Maia, já deixou isso meio em aberto, que pode ser que seja atrasado em algumas semanas. Enfim, isso vai ser definido numa reunião que vai acontecer no final de semana entre o presidente da República e os principais líderes, até com a presença do presidente Rodrigo Maia. Reforma da Previdência não dá para a gente bater o martelo, mas dá para a gente dizer que essa medida provisória da desoneração das petrolíferas continue e as outras medidas provisórias que estão na fila. E a gente vai acompanhar ao longo da semana. Sexta-feira que vem a gente volta a fazer um balanço do que será que aconteceu na semana. Tá certo. Só um recadinho. Tem mais coisas que foram aprovadas pelo plenário da Câmara essa semana e quem tiver interessado, dá uma olhadinha lá na Agência Câmara, que a gente tem todos os detalhes lá. Dini, obrigada pela sua participação. Nada, Carol. Até mais, gente. Bom final de semana. Bom, e os planos de saúde dos empregados públicos administrados pelas próprias empresas federais podem ter novas regras. A Comissão de Trabalho realizou uma audiência pública com representantes do Ministério do Planejamento e gestores de planos de saúde das estatais para debater as mudanças propostas pelo governo. O representante do Ministério do Planejamento, Fernando Antônio Soares, defendeu as mudanças que estão sendo propostas. Dentre elas, a igualdade entre as contribuições pagas pela empresa estatal e pelos empregados e a cobrança de valores diferentes por faixa etária e por faixa salarial. Ele diz que é preciso alterar as regras para garantir a sustentabilidade dos planos de saúde administrados pelas empresas federais. Hoje você tem casos de empresas que 95% do plano de saúde é bancado pela própria empresa.
Isso eu acho que é um desequilíbrio, porque a empresa, vamos lembrar, é da sociedade brasileira. O que nós queremos é reafirmar a tese da paridade. Gestores de planos de saúde e funcionários das estatais não concordaram com os argumentos apresentados pelo Ministério do Planejamento. Se nós estamos falando que o enquadramento será por faixa etária e por nível salarial, certamente já estamos deixando e excluindo pessoas mais idosas que não terão condição nenhuma de arcar com esse custo. No nosso caso são 700 mil vidas, né? No caso da CACI do Banco do Brasil e mais 400 no Saúde Caixa. Então, estamos falando mais de 1 milhão de pessoas, né, envolvidas nesse modelo que fatalmente seriam afetados diretamente no bolso, porque teriam que pagar muito mais do que já é feito hoje. A deputada Érica Cocai, que solicitou a audiência, também criticou as propostas do governo e afirmou que vai continuar promovendo debates sobre o tema. O governo colocou uma série de dados que não são verdadeiros ou que foram feitos com cálculos muito específicos, cálculos que se construiu para se chegar a um determinado resultado que não corresponde à verdade. E nós vamos continuar na luta em defesa dos planos de saúde que são de autogestão vinculado às empresas. Um projeto aprovado pela Comissão de Seguridade Social e Família diminui de 2 meses para 1 mês o prazo para início de tratamento de câncer na rede pública de saúde depois do diagnóstico. Quase 9 milhões de pessoas morreram no mundo por câncer em 2017. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 70% dessas mortes ocorreram em países de baixa e média renda, como o Brasil. O principal motivo apontado é a falta de acesso ao tratamento adequado no tempo certo. Por isso, um projeto aprovado pela Comissão de Seguridade Social e Família busca reduzir a espera pelo atendimento no SUS nos casos de câncer. Pela proposta, o tratamento na rede pública deve ocorrer em 30 dias a partir do diagnóstico. Hoje, o prazo previsto em lei é de 60 dias. O que o governo tem que entender é que o governo tem que ter prioridade. E uma prioridade de uma gestão é a vida. E nós estamos aqui colocando exatamente alguns critérios, porque se deixar por conta de quando tiver o recurso, a saúde sempre ficará em segundo plano. Para o secretário-geral do Conselho Federal de Medicina, a redução do prazo para atendimento é essencial para o paciente e também para a rede pública. Cada vez mais precoce o diagnóstico, cada vez mais também temos oportunidade de tratar melhor o paciente. Então, com relação a algumas doenças como câncer, é fundamental que o diagnóstico precoce seja feito e que o tratamento também seja reduzido para um prazo menor. O projeto ainda vai ser analisado pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Se for aprovado, segue para o Senado, sem passar pelo plenário da Câmara. Você já viu nessa edição do Câmara Hoje. Ex-consultor da Odebrecht depôs a CPI mista da JBS e disse que foi pressionado a fechar um acordo de delação premiada. A Comissão de Trabalho discutiu mudanças no novo marco legal dos planos de saúde dos servidores. O projeto de lei em discussão na Câmara pretende reduzir de 2 meses para 1 mês o prazo máximo para início do tratamento de câncer depois do diagnóstico. Agora em Brasília, 9 horas e 23 minutos e você vai ver depois do intervalo. Comissão de Constituição e Justiça aprova projeto que permite a inclusão no Serasa e no SPC do nome de quem não pagar pensão alimentícia. Durante a campanha dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, deputados discutem a criação de um fundo para combater esse problema. E mais. Sessão solene realizada nesta quinta-feira fez uma homenagem aos 100 anos da participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial. Os detalhes já já. Agora em Brasília, 9 horas e 25 minutos, pelo horário brasileiro de verão. O Câmara Hoje está de volta. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou um projeto que permite a inclusão do nome do devedor de pensão alimentícia nos sistemas de proteção de crédito, como o Serasa e o SPC. Desde 2015, já existe um entendimento do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido. A inclusão do devedor de pensão alimentícia em cadastro de negativados é uma forma de coerção lícita e eficiente
para incentivar a quitação da dívida alimentar. Viviane Penha, advogada especialista em direito da família, explica que os devedores ficam proibidos de fazer empréstimos e de comprar a prazo. A pessoa não consegue, por exemplo, fazer um empréstimo bancário, não consegue comprar imóvel, veículos no seu nome, porque o nome está negativado, né? No SPC, no Serasa. E a partir do momento que ficou determinado que o pai, o genitor, paga um determinado valor e ele não paga, ele tem que ter uma medida coercitiva por esse não pagamento. O que não dá é para a criança sair prejudicada. O projeto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça altera o Código de Processo Civil para permitir essa mudança. Hoje, quem não paga a pensão alimentícia pode ter bens penhorados e até mesmo ser preso. Mas para a deputada João Moraes, isso não é suficiente. Apesar da ação da Justiça em relação ao débito de pensão alimentícia ser eficaz, realmente este crime ele é penalizado, as pessoas são presas, mas há aqueles que somem, que não recebem a notificação e que muitas vezes fazem isso para escapar. Então, este projeto, ao botar o devedor de pensão alimentícia no crédito negativo no cadastro negativo de débito, ele está avisando aquele devedor que antes de ser preso, ele pague porque o seu filho precisa comer. A proposta segue agora para análise do Senado. Deputados da Comissão de Meio Ambiente estão hoje em Propriá, no Sergipe, para participar do seminário A Bacia do Rio São Francisco, situação atual e propostas para a revitalização. A gente vai conversar diretamente lá em Propriá, ao vivo, por telefone, com o deputado João Daniel, do PT de Sergipe, que foi o autor do requerimento para que esse encontro acontecesse por lá. Bom dia, deputado. Bom dia, Carolina. Bom dia a todos os ouvintes da TV Câmara. É um prazer nós poder falar aqui direto do Rio São Francisco, de Propriá, uma das cidades importantes, históricas do Rio São Francisco. Deputado, qual que é a situação da Bacia do Rio São Francisco aí em Propriá, aí nessa região de Sergipe, e o que exatamente que vai ser discutido nessa audiência pública nessa região? Olha, nós acompanhamos há muito tempo, há mais de 30 anos, desde quando estamos aqui no estado de Sergipe, no Nordeste, essa questão do Rio São Francisco. Nós, na verdade, são informações e dados e nós nunca tivemos uma situação como temos hoje. Nós estamos ameaçada ao abastecimento de grande parte do estado de Sergipe e da nossa capital. As bombas que retiram água do Rio São Francisco e abastece grande parte do estado de Sergipe e a nossa capital está ameaçada porque as bombas já estão em locais que não tem mais água. Ou seja, estamos tendo que colocar bombas em locais em volumes que não era nunca previsto pelos engenheiros aqui. Então, nós sabemos que existe um problema grave com relação ao Rio São Francisco. E o estado mais prejudicado é o estado de Sergipe. Por isso, esta audiência pública aqui traz o presidente da Comissão do Meio Ambiente, que está conosco aqui, e a sociedade civil do estado de Sergipe, Câmara de Vereadores, prefeituras, território da cidadania do Alto Sertão, território da cidadania do Baixo São Francisco, de todas as os municípios que estão próximos do Rio São Francisco e a sociedade de Sergipe, juntamente com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, para debater e discutir o que nós concretamente podemos fazer, porque isso deve ser um empenho de todos os brasileiros e brasileiras, mas em especial de Minas Gerais até o estado de Sergipe, dos dois lados, pegando todos os estados num compromisso de defender o rio, não apenas em palavras, defender a revitalização não apenas em palavras, mas discutir concretamente para onde está sendo levada as águas do Rio São Francisco,
para onde está sendo consumida e por que esses projetos de revitalização do rio não foram implantados até hoje e por que nós não podemos implantar. Nós vivemos um momento da situação mais grave do rio e temos uma grande oportunidade, que é de implantar e de fazer os projetos que não foram feitos ainda, que é o saneamento dos municípios que ainda não têm, que são muitos que jogam sem nenhum tratamento o esgoto, todos os saneamentos sem tratar para dentro do rio, são comunidades ribeirinhas, colônias de pescadores e comunidades ribeirinhas que estão na beira do rio e não tem água tratada, não tem água potável, e são riachos e nascentes que dão acesso ao Rio São Francisco, que estão totalmente degradadas. Por Deputado, já existe algum projeto em andamento nesse sentido, algum projeto em revitalização? Por exemplo, a gente está agora na Câmara começando essa fase, entrando na reta final aí da discussão do orçamento para o ano que vem. Tem aonde se pode alocar recurso para tentar resolver imediatamente, num curto prazo, esse problema? Existem muitos projetos, existe uma frente parlamentar mista, Câmara e Senado, nós fazemos parte. Agora, não é uma coisa para resolver a curto prazo, mas nós a curto prazo o que podemos fazer é buscar todos os projetos importantes que existem, que estão aprovados ou que estão a serem implementados e estão parados, e fortalecer um plano de curto, médio e longo prazo, que é a revitalização do rio, dos riachos de acesso, reflorestamento deste rio. As beiras do rio foram degradadas ao longo da história e nós precisamos debater um problema que ninguém quer discutir, ou seja, a grande mídia, ou seja, a maioria do Congresso Nacional que apoia esse projeto do rio não quer discutir um problema, existe um problema. 80%, 86% da água retirada do rio não é para consumo humano, é para grandes projetos de exportação de produtos agropecuários. Nós precisamos discutir isso. Se o nosso rio é para usar para vender produto para o exterior ou se ele deve ser mudado, essa matriz de irrigação, através de grandes pivô central, que consome milhões de litros de água por dia e que gera muito pouco emprego, nós vamos discutir isso. Senão nós vamos matar o rio, ficar sem irrigação, nem para grande, nem para pequeno, e esse é hoje um dos grandes e graves problemas. Grandes plantios com grande pivô central, utilizando milhões de litros de água, grande quantidade de agrotóxicos, né? E que está nesse momento, inclusive hoje, agora, 10 horas, inicia a audiência pública com o Ministério Público em Correntina. Grave problema existe lá, causado por grandes projetos que destruíram nascentes, riachos e utilizam milhões de litros de água de riachos que davam acesso ao Rio São Francisco. Então, desde Minas Gerais até Sergipe, aqui mesmo nós temos próximo daqui grandes projetos de irrigação com pivô central para molhar cana, grama. Isso é um absurdo tirado do Rio São Francisco. Então nós precisamos discutir, o rio deve servir a quem? Primeiro, preservarmos eles, resolvermos os problemas dele e servir às comunidades e às cidades ribeirinhas e projetos que ajudem a preservar o rio, cuidar o rio e construir projetos de irrigação com sistemas que consumam pouca água e preservem o meio ambiente. Isso aí, deputado João Daniel. Muito obrigada, então, pela sua participação aqui com a gente. Boa audiência pública aí na cidade de Propriá, em Sergipe. Obrigada. Nós é que agradecemos e mandamos um grande abraço a vocês todos que fazem a TV Câmara e a todos que nos acompanham e assistem nesse momento. Um bom dia, um bom trabalho para vocês. Obrigada. Bom, entrar na internet, comprar um produto e receber em casa pelo correio. Pensando em garantir mais transparência para quem faz compras pela internet, deputados da Comissão de Defesa do Consumidor aprovaram um projeto que determina que os sites divulguem uma lista de todos os bens disponíveis para venda online.
Só no primeiro semestre de 2016, as vendas pela internet alcançaram um faturamento de mais de 19 bilhões de reais, o que representa um crescimento de mais de 5% se comparado ao mesmo período do ano anterior, 2015. Para dar mais proteção ao consumidor, deputados da Comissão de Defesa do Consumidor aprovaram um projeto que obriga os estabelecimentos comerciais com sites a informar na internet a relação de todos os bens disponíveis para venda, com informações atualizadas sobre marca, quantidade, unidade de medida e preço do produto. Facilitar ao consumidor poder comparar nos sites das empresas o produto, os preços, a quantidade e o que é melhor para si. Então cada um vai pegar, pode fazer uma cotação de preço na medida que tem vários sites, ele pode olhar e fazer uma cotação e ver quem é que está vendendo melhor e que lhe atende nesse momento. Para o presidente da Federação do Comércio do Distrito Federal, Ademir Santana, a proposta é tímida. Ele lembra que o comércio virtual vem crescendo muito nos últimos anos e que o empresário vem se adaptando. Vem crescendo assustadoramente esse tipo de venda. Claro que o empresário vai se aperfeiçoando, ele vai melhorando essas relações. E, necessariamente, não é uma lei que vai levar a esse aperfeiçoamento. Esse projeto poderia tratar da venda direta com muito mais amplitude, porque isso é apenas um canal de venda direta. Existe as vendas diretas, outro tipo de venda direta, extremamente representativo na economia. Acho que é um projeto que eu diria pobre, quando trata dessa matéria. Podia ser muito mais abrangente, muito mais discutido, mais envolvente, para a gente definir e até regular essa venda direta em outros canais, que não apenas o canal da internet. O projeto já foi analisado pela Comissão de Desenvolvimento Econômico e segue agora para a Comissão de Constituição e Justiça. A Câmara aprovou um projeto de lei que obriga as produtoras e distribuidoras de jogos de videogame a oferecer garantia dos jogos vendidos. O objetivo é impedir que os consumidores sejam lesados. Só no último ano, as empresas de jogos eletrônicos faturaram 5,5 bilhões de reais. Nesta década, houve no Brasil um crescimento de 600% no número de empresas desenvolvedoras. Seja pelo celular, em videogames ou pela internet, quase 70 milhões de brasileiros jogam algum tipo de jogo eletrônico. Mas um problema persiste. Muitos consumidores têm seus jogos corrompidos pouco tempo depois de comprá-los e algumas empresas se negam a fornecer uma nova cópia. Para evitar que os consumidores sejam lesados, a Câmara aprovou um projeto de lei que obriga as empresas fornecedoras de jogos a substituir, caso o consumidor solicite, jogos danificados. A regra vale para cartuchos físicos ou jogos baixados da internet e o atendimento terá que ser prestado por meio de canal de atendimento criado pelas empresas. Gabriel dos Santos joga videogame há mais de 10 anos e defende a ideia de que as empresas criem um canal para falar com os jogadores. Existem problemas que podem acontecer no download, né? E realmente, como eu não compro de uma loja física, eu acredito que precise sim desse atendimento para as pessoas que também compram mídia digital. O relator da proposta, Hildo Rocha, diz que o projeto vai transformar em lei algo que as melhores empresas já estão fazendo. Muitas delas já têm canais de apoio ao consumidor, mas agora está sendo positivado, ou seja, está ficando na lei. Então não é o bel prazer do produtor, do fabricante, mas sim é uma garantia que o consumidor tem de poder acessar aquele produto que ele comprou. A campanha da ONU 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, feita em todo o mundo, que busca discutir estratégias para combater o problema. No Brasil, a campanha começou no dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. E uma das medidas em discussão é criar um fundo de combate à violência contra a mulher. No Brasil, 13 mulheres são assassinadas por dia. Nós temos a 5ª maior taxa de feminicídio do mundo. Esses foram alguns dados lembrados neste seminário da Câmara, que inaugurou a campanha mundial de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. A coordenadora da bancada feminina
listou os projetos que considera prioritários para a Câmara aprovar sobre esse assunto. É tentar avançar em 3 projetos que também são fundamentais. De quem vai ser a competência, por exemplo, para apurar os crimes da Deep Web? Então nós temos um projeto que é da deputada Luziane que está querendo definir essa competência. Nós queremos tipificar o assédio moral, queremos tipificar o estupro coletivo. Nós precisamos tratar esse assunto, censura ou não na internet, que é um assunto seríssimo, porque na verdade nós temos que fazer uma proteção a essas meninas que estão se matando. A secretária especial de Políticas para as Mulheres destacou a importância de aprovar um fundo de combate à violência contra a mulher e anunciou o lançamento de um programa da sua pasta. E aqui estamos pedindo para que o Congresso Nacional vote o Fundo de Combate à Violência contra a Mulher, que é um projeto que já está pronto aqui na Câmara, para que nós possamos garantir mais recursos para as mulheres. Estamos também fazendo um convite para que nós possamos, ainda agora no dia 6 de dezembro, já lançarmos o programa Brasil Mulher, que é um grande esforço, um movimento, uma estratégia de ação para que nós possamos alertar e chamar toda a sociedade para que nós possamos nos indignar e fazer ações concretas em relação à questão do combate à violência contra a mulher e da dignidade às mulheres brasileiras. O feminicídio é o ponto extremo a que chegam os relacionamentos abusivos. Mas os participantes do seminário lembraram que atitudes que parecem menores, como o homem não permitir que a parceira trabalhe, podem ser extremamente nocivas e evoluir para consequências drásticas. Foi isso que aconteceu com a Bárbara. Quando eu avisei para ele, falei que eu não queria mais viver embaixo das asas dele, que eu ia ter minha independência financeira e que eu queria morar com meus filhos. Ele me ameaçou, a gente começou a discutir. Ele queria voltar comigo, não queria que eu fizesse meu curso e eu já estava firme na minha ideia, na minha independência financeira e na minha felicidade. Acordei em chamas e naquele desespero eu só conseguia gritar pelos meus filhos, pedir para ele parar e ele com um ar de deboche no rosto. Em nenhum momento ele teve nenhum tipo de socorro, pelo contrário. Na noite, meus filhos acabaram falecendo, um idoso também faleceu por intoxicação à fumaça. E a partir de então eu tenho percebido que o crescente feminicídio acontece, que a violência contra as mulheres acontece cada vez mais. E é isso que eu tento fazer hoje, tento erradicar isso. A Câmara realizou nesta quinta-feira uma sessão solene em homenagem ao centenário da participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial. O Brasil entrou na guerra em 1917, 3 anos depois do início do conflito. Nos 3 primeiros anos da Grande Guerra, que ocorreu entre 1914 e 1918, o Brasil permaneceu neutro. Porém, em abril e maio de 1917, 2 navios brasileiros que navegavam perto da França foram atacados pelos alemães. E isto foi o estopim para a entrada do Brasil no conflito. Para lembrar este momento histórico, a Câmara fez uma sessão solene. O deputado Mauro Pereira acredita que o Brasil acertou ao entrar no conflito. Eu gostaria de lembrar muito bem que o Brasil, naquela época, as pessoas que comandavam as nossas Forças Armadas, já teve a grandeza de ficar neutro, de não se meter, olhar de longe, porque o Brasil é um país, é um povo da paz. Mas, no momento que foi cutucado, no momento que afundaram navios, no momento que agrediram, aí as nossas Forças Armadas mostrou que quem nós éramos. Militares presentes lembraram que nenhum combatente brasileiro foi morto durante a guerra. A missão deles foi montar um hospital na Europa e fazer patrulhamentos no Oceano Atlântico. E o Brasil acabou lucrando com a guerra, vendendo borracha, café e outros produtos para países europeus. O historiador Matheus Lacerda disse que a participação do Brasil na guerra foi vitoriosa. A primeira imagem que se tem da participação brasileira é que a gente chegou no final da guerra, entramos na guerra, formamos uma divisão naval, mandamos aviadores do Exército, da Marinha para a França, montamos um hospital. Mas o interessante da participação brasileira é porque nós soubemos usar de maneira até exitosa o uso das Forças Armadas e também o uso da diplomacia, como se viu após a
a guerra. A sessão foi presidida pelo deputado Efraim Filho, que solicitou a realização da homenagem. Ele falou da importância de exaltar os feitos brasileiros na guerra. É também um momento cívico, né, e cidadão de você relembrar as vidas que se foram, os sacrifícios que foram feitos, a fibra de brasileiros que entregaram a sua vida para defender princípios e valores da pátria. E nessa edição do Câmara Hoje, você viu ex-consultor da Odebrecht depois da CPI mista da JBS e disse que foi pressionado a fechar acordo de delação premiada. A Comissão de Trabalho discutiu mudanças no novo marco legal dos planos de saúde dos servidores públicos. O projeto de lei em discussão na Câmara pretende reduzir de 2 para 1 mês o prazo máximo para início do tratamento de câncer depois do diagnóstico. A Comissão de Constituição e Justiça aprova projeto que permite a inclusão no Serasa e no SPC do nome de quem não pagar pensão alimentícia. Durante a campanha dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, deputados discutem a criação de um fundo para combater o problema. E essa edição do Câmara Hoje fica por aqui. Hoje é sexta-feira, 1º de dezembro. Nesse momento em Brasília, 9 horas e 47 minutos. Para você, um ótimo dia.